o presidente Bolsonaro, assim como o presidente aqui dos Estados Unidos, Donald Trump, estão certos em relação à Antifa. É um grupo terrorista, qualquer um que estudar o histórico de como começou para combater nazistas na Alemanha, formado basicamente por anarquistas e por comunistas, e que muitos depois viraram nazistas, né? Eram chamados de nazi-bifes, porque eram marrons por fora, mas vermelhos por dentro. Isso mostra como, na verdade, é mesmo o tipo de perfil, né? O nazismo e o comunismo sempre disputaram a mesma alma, ressentida, violenta, agressiva, buscando ali um pretexto para dar vazão a essa violência, né? Então, a Antifa é um grupo comunista. Nos Estados Unidos tem praticado, de tempos em tempos, atos sempre extremamente violentos, né? E dominada por comunistas e anarquistas até hoje, e recebendo financiamento de figuras como George Soros. Então, está certo o presidente. E o artigo do vice-presidente Mourão no Estadão também é um artigo muito bom, né? Ele fala primeiro do elo internacional, né? Esse extremismo é coordenado. Só alguém muito ingênuo pode achar que a morte de George Floyd culminou em tudo isso que a gente está vendo, né? E no meio de uma pandemia, né, que de repente foi esquecida, acabou, a Antifa encerrou com a pandemia, em Paris, Amsterdã, Curitiba, Detroit, por aí vai. Então é óbvio que há uma coordenação, né, e o intuito não tem nada a ver com combate ao racismo, muito menos com defesa à democracia, e sim com desestabilizar as sociedades, né? Então, baderneiros são casos de polícia, e é fundamental a gente não cair nessa retórica bobinha que boa parte da imprensa endossa, como endossava em 2013, de que são movimentos e manifestações pacíficas que terminam em violência por uma minoria, né? Os black blocs, a Antifa. Não, isso aí é conversa para boi dormir. A gente sabe que as lideranças querem esse tipo de caos e trazer a anomia. Quem se mistura com esse tipo de gente sabe o que está fazendo, ou então é inocente e útil, né? Ele também fala que quando a democracia precisa ser defendida com face mascarada, com roupa negra e barra de ferro, a gente sabe que isso não é defesa da democracia. Ele está certo nisso. E eu adorei uma parte em especial que ele diz que os sessentões e setentões das redações, né, e gabinetes da República resolveram voltar aos seus anos dourados de agitação estudantil. É disso que se trata. Eles vêm buscando um combate ao fascismo imaginário desde o primeiro dia de governo, e agora estão encontrando um pretexto na morte desse pobre coitado aí que não tem nada a ver com a história, né? Até porque eu posso até falar depois da questão do racismo sistêmico da polícia americana, que não existe, é um mito, é uma falácia, né? Distorcem os dados, não querem saber da ciência dos dados, porque precisam da narrativa ideológica, né? E eu acho muito curioso também quem compara a retórica inflamada, aliás, o Mourão cita isso também, né? Desabafo, muitas vezes, de cidadão decente, mas que está saturado de ver um Supremo que tem ministro que acusa o presidente de ser Hitler, o outro que toca um inquérito absurdo e ilegal, e o sujeito desabafa, às vezes, com uma bandeira um tanto golpista, né? E que, diga-se de passagem, foram alvos de repreensão do presidente, sim. Eu acho que podia ter feito de forma muito mais veemente, mas é mentira que ele nunca falou contra isso, ele já falou, né? Comparar esse tipo de retórica inflamada com atos criminosos, né? É muito curioso isso, como sempre dá um jeito de passar pano em gente que está lá depredando tudo, quebrando tudo em nome da democracia, e assim chamado pelos jornais, né? Eu citei aqui manchete da Folha, manchete do Estadão, que estão chamando esses criminosos, esses terroristas de manifestantes pela democracia, só para ir contra o governo. E comparar isso, ou nem comparar, achar isso melhor, porque dá sempre um jeito de suavizar, com alguém que está lá desabafando, tem que fechar esse Supremo, né? E o cara não está pegando em arma, o cara não está fazendo nada na prática, de concreto, para levar a cabo, né, esse desejo, muitas vezes, que está ali sendo apenas externado e tem que ser condenado, e foi pelo presidente, como eu já disse. Então, é um duplo padrão evidente, né? Quem não enxerga esse duplo padrão está dentro da narrativa ideológica.